Sesc apresenta Sesc Cultura Convida. Salve, salve geral! Meu nome é Daniele Mendes, mas no rolê todo mundo me conhece como Dani Mendes. Eu tenho 26 anos e vou conversar um pouco com vocês hoje sobre funk, sobre cultura, sobre produção cultural e sobre alguns outros aspectos que eu julgo importante para a gente conhecer um pouco mais da produção de cultura a partir das periferias, tá? Eu vou me apresentar um pouquinho, sou uma mulher assim, cheia de faces, mas vou começar pelos títulos. Eu sou mestre em administração pela Universidade Federal de Minas Gerais. Eu sou formada em gestão de recursos humanos e sou especialista em políticas de diversidade voltadas para o mercado de trabalho. Também sou gestora cultural e atualmente eu impulsiono projetos periféricos de impacto social. Além disso, existem outras coisas aí que compõem a minha identidade. Eu sou funkeira, então assim, não se assustem porque eu empolgo um pouco. Atualmente eu moro no aglomerado da Serra aqui em Belo Horizonte. Eu sou favelada, sou pesquisadora, sou feminista negra decolonial e também sou dislexa. Então me conhecer um pouquinho aí vai entender um pouco do que a gente vai conversar nesse podcast. O tema deste podcast é Mulheres Negras Organizando o Baile Funk. Mas de onde surgiu essa ideia de falar sobre mulheres negras e organização do baile funk? Essa ideia que eu trouxe aqui neste podcast é fruto da minha dissertação de mestrado que eu defendi agora em março de 2020 e também é fruto de algumas inquietações, algumas coisas que eu trouxe lá do mestrado, que é uma discussão sobre recorte de raça, recorte de gênero, recorte também de território, entre outros. E também pensando no que a gente trabalha no núcleo de pesquisa ao qual eu faço parte, que é o Núcleo de Estudos Organizacionais, lá da FACE, na UFMG, e a gente discute vários temas e um deles é o contexto da vida social organizada. E aí, fazendo mestrado, pesquisando e estudando, surgiu algumas lacunas, algumas inquietações, e aí eu falei, não, bora, vamos ver o que pega literalmente e vamos aprofundar um pouco nessa dissertação. E aí eu comecei a fazer algumas pesquisas, comecei a trabalhar com cultura e aí eu comecei a me questionar sobre as manifestações culturais da juventude, principalmente o funk. Por que o funk? Porque o funk atualmente ele é o ritmo mais estigmatizado da sociedade. Então assim, não sei se vocês botam muita fé, mas o funk, ele sofre diversos preconceitos. Ele é preconceito de classe, ele tem preconceito de raça, ele tem preconceito de território. Algumas pessoas vão associar ele à falta de moral, à falta de valor, à falta de educação. Então isso começou a me inquietar. Em que certa medida a administração estaria relacionada a esse funk, a essa produção de cultura. E aí eu comecei a pensar, eu como mulher preta dentro da universidade pública, sendo da primeira turma de cotas na pós-graduação, poderia contribuir para esse rolê, produzindo uma dissertação que não fosse somente para a academia, mas que também somasse onde eu estaria presente. E aí eu comecei a falar assim, então essa narrativa, pensando em manifestação cultural e periferia, vai ser feita de uma forma diferente, assim. Então, essa manifestação social periférica, que é o funk, que é a cultura funk, vai ser narrada de um outro ponto de vista. Qual é esse ponto de vista, Dani? Das pessoas que compõem. Então, a minha dissertação ela é fruto de um trabalho teórico-empírico, que tem muita teoria, eu li bastante, escrevi bastante, mas tem as falas das mulheres que compõem o Baile da Serra. E aí, comecei a pensar um pouco, comecei também a pesquisar e tive a oportunidade, em março de 2018, de ir na primeira edição do Baile da Serra. Eu primeiro fui na gravação do clipe de uma amiga minha, a MC Tef Angel, ela também é DJ. E aí eu fui no clipe da Tef, depois acabou a gravação do clipe da Tef, a gente subiu o morro, foi pro baile. A partir daí, foi só força. Eu comecei a desenvolver o trabalho, comecei a várias vezes no baile e comecei a me questionar algumas coisas. Ia para a universidade, voltava, levava as minhas impressões, comecei a me relacionar. E aí, fruto de algumas inquietações, eu me deparei assim com a seguinte pergunta. Como se manifestam as subjetividades negras, funkeiras, periféricas no organizar do Baile da Serra em Belo Horizonte? Muito me intrigava como, a partir das subjetividades daquelas mulheres,
elas produziam o maior baile funk do estado. Isso para mim era maravilhoso, então eu falei, eu quero compreender isso a partir da minha dissertação. E aí a minha dissertação ela foi feita dentro da linha de estudos organizacionais, dentro do ramo da administração, assim, para que vocês possam entender um pouco melhor. E aí, a partir do olhar limitado que a gente tem do mainstream da administração, dentro dos pensamentos hegemônicos, que a organização é só empresa, que a organização tem que ter CNPJ, que tem que ter sede, outras coisas assim, os pensamentos dentro desse mainstream, eu comecei a voltar a estudar e falei assim, não, opa, existem outras formas de se organizar. E aí, a partir dessas pesquisas do NELS, a gente começou a pensar como que o Baile da Serra poderia ser esse outro tipo de organização. Uma organização social, uma organização cultural que não necessariamente precisava ter CNPJ ou precisasse seguir um script, né? E aí dentro da administração, dentro de alguns outros conceitos, é chamado de organizações outras, organizações não hegemônicas, que não estão dentro desse mainstream aí. E aí, a partir disso, eu comecei a pensar, tá, é uma organização outra, é uma organização diferente, mas o que é isso? O que é essa organização outra que esse povo todo fala? E aí a organização outra, ela é uma organização diversa, ela é múltipla, ela vai ter vários atores envolvidos, ela vai ter outras relações de poder, que também está dentro da nossa sociedade capitalista, que não deixa de perpassar esse tipo de organização, tá? Então é a partir do cotidiano dessa organização, do dia a dia, das vivências das pessoas, eu comecei a estudar um pouco o conceito de organização atrelado ao conceito do Baile da Serra, para descobrir aí qual organização outra e chegar às práticas organizativas. O que essas mulheres fazem, como elas atuam, como esses sujeitos estão ali, como que eles fazem para poder organizar esse baile e ele literalmente malar no estado inteiro. Tá ok, Dani, você falou que a organização outra, você falou sobre a administração, sobre os estudos organizacionais e você se interessou pelo Baile da Serra quando você foi lá e descobriu que ele era produzido majoritariamente por mulheres negras. Mas o que é esse baile? Muitos de vocês já devem ter ouvido falar do Baile da Serra, gente, pelo amor de Deus. A mídia tá aí, ela não nega. Ou ela vai falar bem, ou ela vai falar mal. Geralmente mal, e a gente sabe por quê, não precisamos discutir isso aqui agora. Então, o Baile da Serra atualmente é o maior baile funk do estado de Minas Gerais. Existem outros trilhões de bailes funks nesse estado e neste país, então tome muito cuidado ao generalizar bailes funks. O Baile da Serra, que agora também é conhecido como Baile da Serra nas Quebradas, porque ele não está somente agora no aglomerado da Serra, ele circula a cidade, daqui a um tempo a gente quer estar circulando o estado, o país e o mundo. Ele tem como idealizadores e produtores a Kika e o DJ Marcelo Matos. São eles que lá atrás, há anos atrás no aglomerado, já produziam algumas festas, eles também faziam ruas de lazer, faziam motocando, eles também faziam outras festas, faziam som. E aí, a partir disso, eles começaram a fazer pagofunk, começaram a fazer outras coisas dentro do aglomerado, alguns eventos com alvará, outros eventos sem alvará. E a partir daí, o Baile da Serra foi surgindo. O Baile da Serra, se vocês quiserem conhecer um pouquinho da história mais aprofundada, mais detalhada, a partir da visão desses sujeitos, da Kika, do Marcelo, de outras pessoas, vocês podem ir lá no Facebook, Baile Funk da Serra, ou vocês também podem depois ler a minha dissertação. Lá tem um anexo onde tem essa história anexada lá para todo mundo conhecer e entender um pouco melhor dessa trajetória da Kika e do Marcelo para chegar atualmente no que é o Baile da Serra. E aí, de um tempo para cá, de alguns anos, nos últimos 5 anos, foram tendo alguns pagofunks, foram tendo alguns eventos na comunidade e surgiu o Baile da Binário, que é um baile funk que acontecia na Rua Binário, idealizado e também gerido pela Kika e pelo Marcelo. E aí teve um start, como eu gosto de falar, uma virada de chave aí, que foi em julho de 2017. O baile acontecia na Rua Binário, gerava renda, gerava grana para a comunidade, mas em uma operação policial, o garoto Gabriel, de 14 anos, faleceu. Então, a partir desse episódio, a partir do falecimento do Gabriel, eles descem lá para a Praça 7, fazem a manifestação e a partir daí é reivindicado que o poder público escute as manifestações da periferia, escute essas lideranças, escute essa juventude.
E aí começa a surgir algumas audiências públicas para discutir o alvará, para discutir outras coisas. E aí a mídia também faz seu movimento. Conta também como que aconteceu esse episódio no baile, da versão deles, da versão de outros atores que não era a totalidade de quem estava ali. Então a mídia também tem esse papel, né? Ela tem papel de informar, mas a gente sabe que a informação, ela é uma verdade, e não existe nenhum tipo de verdade que é absoluta. Então começa-se a surgir alvará, a surgir outras formas de realizar esse baile. Paralelamente, o baile da Binário, ele começa a crescer. E aí um fato muito interessante, se vocês tiverem a oportunidade de ver, é uma matéria no Profissão Repórter que vai falar sobre diversos bailes funks no país. E aí também mostra a realidade do baile da Binário, mostra o alvará, mostra como era organizada essa festa. Com isso, o baile começa a crescer, 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 e o baile da Binário, a partir de uma votação, passa a se tornar baile da Serra. A partir daí, o baile da Serra, ele começa a ficar itinerante. O que é um baile itinerante aqui no baile da Serra? É um baile que ele vai acontecer dentro de diversos territórios do aglomerado. O aglomerado ele tem mais ou menos 120 mil pessoas morando nele, 8 vilas. Então ele começa a acontecer todo domingo, em cada domingo numa vila diferente. Isso movimentou a economia dentro da comunidade. Isso movimentou também até as questões de território. Então foi muito importante. Aí no final de 2017, início, meados de 2018, esse baile ele sendo itinerante. Paralelo a isso, continuava-se as negociações e as tratativas com o poder público. Então, todos esses bailes que aconteceram e que ainda acontecem, eles têm alvará. Quando o alvará é negado, a festa não acontece. A festa não acontece por diversos motivos e a ideia do baile é promover lazer à juventude periférica, em sua grande maioria, juventude preta. Então, é muito importante que esses jovens se sintam seguros. Paralelamente, novamente, o baile continua crescendo e o baile tem edições com 6 mil, 10 mil pessoas, e em julho de 2019 teve a sua maior edição, que foi na Praça da Estação, a virada cultural, mais de 6 horas de baile da Serra, com mais 120 mil pessoas ali na Praça da Estação, curtindo funk, na moral, na responsabilidade, com segurança em um palco público. Então foi muito importante esse salto, esse crescimento do Baile da Serra aí nesse tempo. Com o crescimento do Baile da Serra, teve a necessidade também de ter um outro tipo de relação com o poder público, e a partir disso surge o coletivo político-cultural ao qual eu faço parte, que é o Observatório das Quebradas. O Observatório das Quebradas atualmente é composto por 5 pessoas, mas ele envolve uma gama de atores sociais, desde quem apoia, desde quem financia, desde quem dá ajuda. Então a gente não consegue nem nomear todas as pessoas que nos ajudam no coletivo. Então, a partir disso, o Observatório das Quebradas vai atuar mais fortemente em relação ao poder público e também na escrita de edital. O Baile da Serra, ele começa também a participar de editais. Então, a gente tem esse baile aprovado em alguns editais. Então, a gente também tem produzido cultura a partir de chamamentos públicos. Então, o Observatório das Quebradas, ele trabalha assim também, além de fazer ponte entre iniciativa privada e iniciativa pública, para fazer a ponte mesmo entre cultura, periferia e outros meios aí. Tá, Dani, tudo bem. Eu sei quem é você, sei tudo da sua dissertação. Agora eu também entendo do baile, conheço um pouco da história, conheço um pouco do surgimento do nome do Baile da Serra. Depois também entendo um pouco como é que é o Observatório das Quebradas. Mas e as mulheres? O que elas estão fazendo? Você contou para mim que elas estão organizando o maior baile funk do estado de Minas Gerais. Então, agora a gente vai entrar um pouco no tópico que eu coloquei como um dos mais importantes aqui deste podcast, que não que os outros que eu elenquei não sejam. Eu quero falar um pouco, nós vamos falar sobre alvará como sinônimo de festa segura. Quando a gente pensa em organização, no seu conceito maior, a gente vai pensar em diversos atores, em diversas relações, mas o Baile da Serra, ele tem um ponto muito específico, o alvará. E aí a gente vai pensar organizando. Por que eu não poderia falar assim, a organização do baile, ou como é que o baile se organiza? Eu utilizo o organizando. O organizando, ele dá a ideia de dinâmico, de algo contínuo, de algo que nunca acaba, e é isso.
Todo mundo acha que o baile acaba na hora que desliga o som, limpou a rua e acabou. Não. O baile da Serra, ele sempre continua. É um ciclo. Quando não está acontecendo o baile, está acontecendo uma palestra, está acontecendo agora, em tempos de pandemia, live. Então, este baile, ele é cíclico. Então, a gente está pensando o quê? Organizando este baile. Quem organiza, majoritariamente, são mulheres, também tem homens, mas são sujeitos e sujeitas da periferia, tá? E aí, a gente pensando nesse organizar deste baile, a gente vai compreender um pouco e pensar na dinâmica organizacional. Tá, você está me contando que existe um baile. Na cabeça das pessoas, o baile acontece. Ligou o som, desligou o som. Mas não é bem assim. Existem outras tratativas, outras coisas que acontecem aí que envolvem essa dinâmica organizacional. E a principal delas é a solicitação de alvará. Quando a gente está falando de solicitação de alvará, a gente está falando exatamente de buscar autorização do Estado para que a festa aconteça. Existem diversas tratativas dentro dessa solicitação de alvará, desde comunicação com a segurança pública, que envolve tanto a Polícia Militar, quanto o Corpo de Bombeiros, quanto taxa de licenciamento e outros tantos afazeres para conseguir tirar esse alvará. E a partir deste alvará que a gente consegue fazer o baile, e aí o baile fomenta outras coisas dentro da favela, como cultura e a economia, além, né, de todo mundo curtir, porque eu adoro. Falou que é um baile, falou, opa, é comigo, baile da Serra, é comigo mesmo. Só que, porém, entretanto e todavia, alvará para o Estado é sinônimo de festa segura. E aí a gente não está dizendo que não é, mas também eu não estou querendo assim ter essa discussão não, se é ou não é. A questão é o seguinte: a partir dessa solicitação de alvará e toda a burocracia que é envolta nisso, a gente começa a perceber que a burocracia neste país é uma tecnologia racista. Lá atrás, o baile, pensando na história do baile, e tudo que eu tô falando aqui é muito importante, a partir das minhas vivências, mas também de entrevista com essas mulheres que percorreram todos esses anos com este baile, com essas festas, o baile tinha uma solicitação de alvará um pouco mais simples. Então, começou-se a tirar alvará para fazer o baile e tal. O baile foi crescendo, a solicitação de alvará ficou um pouco mais complicada, mas sempre tendo diálogo com o Estado. Chegou um ponto que o baile foi enquadrado na Comovec. Para quem nunca ouviu falar da Comovec, a Comovec é uma comissão de monitoramento da violência em eventos esportivos e culturais. E a partir daí, a gente pode dizer que as coisas ficam um pouco mais complicadas. Porque para solicitar alvará para o baile, você precisa ir à cidade administrativa, você precisa fazer outros trâmites, você precisa sentar na mesa de negociação com todos os órgãos do poder público, apresentar diversos licenciamentos, diversas coisas, apresentar, por exemplo, RT de execução de palcos, outros tipos de RT, de elétrica. Você também precisa comprovar aluguel de banheiro químico, de todo o gradil, de toda a estrutura que você vai utilizar. Também a contratação de ambulância, de segurança privada, de brigadistas. Então, a estrutura começa a ficar assim, começa a inflar. O baile que tinha um alvará mais tranquilo começa a ter outras exigências, né? E além disso, tem as taxas de licenciamento que você precisa pagar o metro quadrado que você utiliza, e o baile não tem isenção de taxa, mesmo sendo um evento feito na periferia. Então, ser enquadrado na Comovec é bom, mas também começa a complicar, porque a estrutura, o que a gente chama de estrutura, que é tudo que eu comecei a listar para vocês, começa a ficar caro. Além do mais, tem artista, além do mais, tem outras coisas para fazer esse baile acontecer. Não é simplesmente coloquei tudo lá e as coisas acontecem. Então o baile começa a ficar um pouco caro e as exigências elas só começam a chegar. Enfim, você começa a falar que vai ter um público, o poder público fala que não, começa a negar algumas coisas, faz algumas solicitações e o baile passa de ser de todo domingo para ser quando der. A gente faz tudo na Tora Produções, né? Aqui que o Marcelo sempre faz assim. Então o baile começa a passou a ser feito quando der. O que é quando der? Quando der tempo de tirar o licenciamento, quando der tempo de juntar uma grana, fazer uma vaquinha e pagar aquilo ali, quando der tempo de ir na cidade administrativa, levar todos os documentos, fazer reunião, quando der tempo de fazer relatório. Então é quando der. E o principal é quando tiver dinheiro, não tem dinheiro. O baile é uma organização autogerida. Quando ela é autogerida, não tem financiamento, não tem patrocinador. Qual marca aí quer colocar o seu nome atrelado a um baile? Pensando em tudo que a mídia fala,
Então, começa a ficar encarecido esse baile, o baile começa a acontecer. Tem o tal do baile do prejuízo, que foi um baile que foi autorizado e por uma série de motivos ele também foi cancelado na hora, tinha que dispensar público, então teve um grande prejuízo. Mas, Dani, como é que vocês conseguem dinheiro para bancar esse baile? O baile, ele é autogerido, autofinanciado. Então, a venda de bebidas nesse baile, então, e de comida, e a partir daí é tirado o lucro. Não é nem lucro, para falar a verdade, ultimamente tem sido prejuízo. É tirado dinheiro para pagar a estrutura. E a estrutura realmente é caríssima. É mais de 24 mil reais para fazer um baile. Então, se a gente pensar numa venda de bebidas num baile, nos últimos não tinha compensado, então por isso não está acontecendo mais baile. Não se tem dinheiro para pagar tudo que o Estado solicita para fazer esse baile acontecer. Então, é o que a gente vai chamar, que eu chamo na minha dissertação, né, de uso de uma tecnologia extremamente burocrática e racista para brecar literalmente os eventos da periferia. Por que eu tô falando evento da periferia? Não é só o Baile da Serra. Se a gente vai numa audiência pública de chamamento de cultura para falar sobre licenciamento e alvará, que já aconteceu algumas na Câmara Municipal aqui de Belo Horizonte, acontece que todo mundo está questionando a mesma coisa, não temos isenção disso, não temos isenção daquilo. Se você paga a taxa para dar entrada no alvará, se seu alvará é negado, não tem uma restituição deste valor. Então acaba que é uma tecnologia extremamente racista, eles vão atualizando. Então agora, antes esse pessoal não sabia solicitar o alvará, agora essa galera já sabe solicitar esse alvará. Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai mexer alguma coisa. Então, vamos mexer no bolso dessa galera. Essa galera não tem grana. Na hora que essa galera começar a movimentar grana, eles vão atualizar essa tecnologia extremamente racista para que a galera não consiga tirar o alvará. É extremamente burocrático, assim. Literalmente, você tem que ter as manhas para você conseguir tirar um alvará nessa cidade. Tá, Dani, ok, você me contou sobre a tecnologia racista, sobre tudo, mas como é que tem feito? O baile tem sido feito na tora, com venda de bebidas e revertida, então tem as barracas, tem venda de comida também, então esse dinheiro volta para dentro do baile, além de gerar renda e economia dentro da favela, porque tem gente que vende comida, os salões lucram, as lojas de roupa lucram, todo mundo lucra, os artistas, todo mundo lucra ali, porque é um rolê onde a economia está sendo movimentada dentro da favela. Quando não tem baile, eles perguntam, não vai ter baile? A moça do salão fica lá, não vai ter baile? As meninas vêm fazer a unha e tal. Quais são as estratégias? Atualmente, uma das estratégias que a organização do baile, junto com o Observatório das Quebradas, tem feito é escrever edital. É escrever o baile, escrever projeto, mandar para chamamento público ou mandar para alguns parceiros, para parcerias, para ver se eles financiam o baile. Então, o último baile que aconteceu tem muito tempo porque não temos dinheiro para fazer baile. Então, e agora? Baile quando der. Então, eu falo minha dissertação com as considerações finais delas segue o baile. A gente não vai parar, a gente não vai deixar o nome do baile morrer, mas ao mesmo tempo a gente precisa começar a pensar estratégias. E aí, o que eu trago para a gente finalizar essa audiopalestra aqui, esse podcast, é pensar nós por nós e as possíveis soluções. Uma troca realmente de conhecimento entre as periferias e os produtores culturais, que já acontece, mas eu vejo e entendo que também há uma necessidade maior, tanto de capacitação, capacitar para produzir evento, capacitar para tirar o alvará, mas também do partilhamento e troca de informação. Como é que aquelas mulheres pretas lá da Serra estão fazendo o baile acontecer? Como é que a galera de outro quebrado aqui de Belo Horizonte está fazendo o rolê acontecer? Juntar para que essa produção de cultura na cidade não morra. E também adaptar essas estratégias. Então, quem está fazendo o quê? Como está fazendo? Olha, aqui na Serra acontece de um jeito, mas lá na outra quebrada pode acontecer, mas de outra forma. Aqui vocês usam um espaço, lá a gente pode utilizar outro. A partir disso, a partir dessas coisas que eu falei aqui, a partir de tudo que vocês ouviram, que você ouviu principalmente, é importante a gente pensar como fazer o rolê girar, o rolê acontecer a partir da soma de força mesmo. Vamos somar força, vamos fazer o rolê acontecer, vamos meter o pé na porta, vamos cobrar do Estado e vamos pegar os nossos saberes, que são outros saberes, que não são saberes da academia, e colocar para jogo e fazer e continuar fomentando cultura. Cultura é muito importante e a gente sabe por quê. Então é só somar força, vamos somar força que vai dar tudo certo. Botaram fé? E é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido pra caramba esse nosso papo. Meu nome é Dani Mendes
E a produção deste podcast foi feita pelo Pala Studio. Só força Sesc, obrigada pelo convite. Abraço, tchau, tchau.